Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, sempre trazendo convidados especiais, compartilhando suas experiências de vida, seus conhecimentos, as suas reflexões. No programa de hoje nós temos dois temas interessantíssimos. O primeiro tema será finanças sustentáveis e o segundo tema será neurociência no comportamento humano. E para falar sobre finanças sustentáveis, nós trouxemos aqui um autor, um pesquisador, um consultor que vai falar sobre finanças sustentáveis, que é o nosso amigo aqui, Victório Matarosi. Oi, boa noite. Boa noite a todos. E a gente começa aqui já com uma pergunta, né? A gente sempre tem essa ideia de trazer um pouco, em termos de pinceladas e de reflexões aqui no programa. O que é sustentabilidade? Bom, a pergunta é difícil, né, Samuel? Mas eu vou tentar resolver. Toda vez que se fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem à mente é qualidade de vida das pessoas, né? Mas todo mundo deve conhecer aquele conceito tradicional de sustentabilidade, que é as gerações presentes, nós, né, preservarmos o planeta para que as gerações futuras consigam ter a mesma qualidade de vida ou uma qualidade de vida melhor do que elas têm hoje. Entendi. Então, basicamente, o conceito de sustentabilidade é o da preservação do planeta para que as gerações futuras continuem vivendo. Continuem vivendo, né? E falando da sustentabilidade, o Victória lançou 2 livros, não é isso? Fala um pouquinho desse seu primeiro livro, que é a sustentabilidade dos negócios no setor financeiro. Fala um pouquinho desse seu primeiro livro aqui. Esse primeiro livro eu escrevi com o meu sócio, o Cássio Trunkel. Nós temos uma consultoria chamada Finanças Sustentáveis. Esse primeiro livro, ele traz um caso prático de um banco holandês chamado Triodos, que é um banco que nasceu em 1985, já com esse conceito de sustentabilidade atrelado aos negócios. Então, tudo que o banco Triodos faz tem um conteúdo de sustentabilidade. Então, quando ele financia uma empresa, ele vai buscar uma empresa, por exemplo, de energia eólica, energia solar, ou uma agricultura orgânica e assim por diante. Olha que interessante. Então, sempre com o enfoque de que aquela empresa que está ali junto com aquele banco tem uma visão mais sustentável, uma visão ecológica. Uma visão de longo prazo, de perenidade do negócio. Então, né? Muito bom. E tem aqui o segundo livro, né, que é Sustentabilidade no Setor Financeiro. Isso. Esse segundo livro, que eu também escrevi com o meu sócio, o Cássio, ele é o resultado de uma pesquisa de 25 instituições financeiras ao redor do mundo. 10 instituições financeiras brasileiras e 15 instituições financeiras internacionais. A gente traz um panorama da sustentabilidade no setor financeiro, desde quando ela começou até os dias atuais, mostrando exemplos de como que essas 25 instituições financeiras elas tem práticas, né, de sustentabilidade nos negócios. E nós estamos aqui falando desses 2 livros aqui do Victório por conta de uma coisa que está acontecendo aqui no programa, que é o seguinte: todos vocês que escreverem aqui para o chat, nós estamos aqui ao vivo, você pode estar escrevendo aqui via chat, todos que escreverem aqui no chat vão estar concorrendo a um exemplar de cada um desses livros que o Victório publicou. Então, todos que participarem aqui do chat via o chat da TV Viu Segredo, ao vivo, vai estar concorrendo no final do programa a um sorteio de um exemplar de cada um desses livros que o Victório publicou, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade. Quais são essas dimensões da sustentabilidade? Falar um pouquinho mais sobre elas. A sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade nos negócios, a gente fala de 3 dimensões. A tradicional econômico-financeira, a ambiental e a social. Então, quando uma empresa ou uma instituição financeira faz o seu negócio, ela tem que levar em igual consideração essas 3 dimensões. Sim. Porque qual é o tradicional, como são feitos os negócios tradicionalmente até hoje, a grande maioria?
o chamado business as usual. É só levar em consideração os aspectos econômico-financeiros. Né? Então, a sustentabilidade nos negócios, ela traz essas 3 dimensões. Entendi, no social e também no ganhar dinheiro, preservando o planeta, preservando o meio ambiente e mantendo a qualidade de vida das pessoas. Olha que muito interessante, muito interessante. E como é que entra nesse processo todo dessas 3 dimensões, o processo tão chamado, tão divulgado até na mídia, que fala, mas às vezes fica até com pouca informação sobre o que seria aí a pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Será que dá para a gente resumir assim em alguns minutos sobre isso? Bom, empresas e a gente, né, nós também temos a nossa pegada ecológica. Então, a nossa pegada ecológica, aquilo que a gente consome, a gente está de alguma forma usando os recursos do planeta. Né? Então, as roupas que a gente usa, calçados, o carro, TV, eletrodomésticos e assim por diante, porque as empresas, para produzirem, estão consumindo recursos. Né? Então, cada um de nós tem a sua pegada ecológica. As empresas, da mesma forma, elas estão utilizando os recursos do planeta, que são finitos, e esse é o grande ponto da sustentabilidade. Considerar que os recursos são finitos, daí a necessidade das gerações presentes pensarem nas gerações futuras. Então, o que está se discutindo muito hoje é justamente as pessoas e as empresas mudarem os seus padrões de consumo para um consumo onde os recursos naturais são menos utilizados, né, de forma a preservar os recursos naturais para gerações futuras. Então, a pegada ecológica é justamente nesse sentido, né, de tentar reduzir o consumo de recursos naturais, tanto do ponto de vista das pessoas como das empresas. E é difícil para a pessoa, vamos dizer, na sociedade comum, fazer esse cálculo da pegada ecológica? Existe alguma facilidade para fazê-lo? Como é que funciona? Tem sites na internet que, se você dá uma googada, você vai achar lá, quando você clica pegada ecológica, se procura por pegada ecológica, tem sites que te ajudam a calcular a sua pegada ecológica. Então, um questionário relativamente simples, onde você preenche lá os seus hábitos de consumo, né, o seu dia a dia, se você vai trabalhar de carro, se você vai de metrô, de ônibus, quanto que você consome de energia, de água e assim por diante. Então, dá para calcular. Uma dica é você que está acompanhando o programa Consciência Próxima, googar aí, pesquisar um pouquinho mais sobre como é que anda aí a sua pegada ecológica, para você ter um andamento também na sua vida com uma sustentabilidade, visando essas dimensões que o Victória está comentando. Né? E vamos aqui a participações aqui via chat, chegando várias participações aqui pelo chat da TV. A Bárbara diz aqui no chat: olá, Bárbara, tudo bem? Olá, Samuel, boa noite. O programa está muito interessante. Minha pergunta para o Victório é: qual a importância do dinheiro em relação à sustentabilidade? Abraços, Babi. Bom, como eu estava dizendo, né, quando se fala em sustentabilidade nos negócios, tem que ser levado em consideração os 3 aspectos, tá? O do dinheiro, quer dizer, o econômico financeiro, o social e o ambiental. Porque não dá para imaginar o mundo sem o lado econômico financeiro, na verdade. Então, dinheiro, eu diria, o equilíbrio, né, de ter lucro, de ter uma boa gestão econômico-financeira é tão importante quanto ter uma boa gestão social e ambiental. Né? Tem que levar as coisas de modo equilibrado. Da mesma forma, as pessoas, né? A Babi que perguntou. Isso, né? Babi. Da mesma forma, as pessoas. A questão da pegada ecológica é justamente no sentido de que hoje a gente tem que, toda vez que a gente for pensar em comprar alguma coisa, adquirir um produto, pensar sempre antes e muito bem se realmente é aquela hora que eu preciso comprar aquele produto, de que forma que eu vou comprar, vou pagar à vista ou vou financiar, se não vai comprometer o meu orçamento e assim por diante. Muito bom. E o Diego pergunta: boa noite a todos. Ele pergunta: como posso desenvolver um negócio sustentável financeiramente que ao mesmo tempo ajude o planeta? Obrigado, Diego. O Diego vai participar daí.
Bom, estou entendendo que ele quer abrir, o Diego quer abrir um negócio, né? Eu diria que hoje tem muita coisa, principalmente agora a partir da nova lei de resíduos sólidos, oportunidades de negócio que estão se abrindo novas, né? A partir do reuso de produtos recicláveis. Como essa lei dos resíduos sólidos vai obrigar as empresas a recolherem o material que elas comercializam, então embalagens plásticas, embalagens de papel, enfim, pilhas, lâmpadas, tudo que você puder imaginar, está surgindo aí um novo mercado, um grande mercado de reuso desses materiais. Sim. Então, uma dica aí, se o Diego quiser abrir um novo negócio, que dê uma pensada em reciclados. Né? Relacionado com isso, né? Você tem um grande estudo através de seus livros e da pesquisa também na consultoria, né? Quais os fatos que você vê que são os mais marcantes no desenvolvimento da sustentabilidade aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na década de 80, foi aprovada a lei de meio ambiente, chamada Política Nacional de Meio Ambiente. Então trouxe todo um arcabouço legal aí de preservação de florestas e assim por diante. Essa nova lei de resíduos sólidos também eu entendo que seja um marco importante na direção do desenvolvimento sustentável aqui no Brasil. Ligado aos negócios, existem outros marcos importantes. Os mais recentes, eu diria, são a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial na Bolsa de Valores de São Paulo e, mais recentemente, o índice que mede a pegada de carbono, digamos assim, ou as emissões de carbono das empresas que também têm ações negociadas na Bolsa. Eu poderia falar aqui alguns outros exemplos, mas esses são, eu diria, os mais marcantes. Né? Bem bacana. Mais uma pergunta aqui via chat da TV. Você pode participar, está concorrendo aqui. Cada pessoa está concorrendo a um exemplar dos livros aqui do Victório, do seu sócio Cássio. Sustentabilidade do setor financeiro, sustentabilidade dos negócios no setor financeiro. Ambos os livros estão concorrendo aqui, cada um exemplar. Perseu está perguntando aqui via chat. Tema mais que interessante. Na empresa que trabalho temos os 3 casos de sustentabilidade. É algo bom e que também serve como marketing, pois nossos negócios aumentaram após a certificação ISO de sustentabilidade ecológica. Quer aumentar um pouquinho isso, esse certificado? Você conhece um pouco dele? Sim, eu conheço. Essas colocações que o Samuel, né? Perseu fez, elas são bastante interessantes pelo seguinte, ele falou ali de marketing. Sim. Né? Nós, consumidores, a gente tem que ficar atento com essa questão do marketing, ou do chamado marketing verde. Né? Ou como no termo em inglês, greenwashing, quer dizer, as empresas elas se vendendo como empresas verdes, mas que no fundo elas não, de fato, verdadeiramente, elas não têm ações de sustentabilidade como deveriam ter ou como deveriam anunciar, né? Então, o que algumas empresas estão fazendo hoje é exagerar até nessa questão do marketing verde para se vender como sustentável, digamos assim. Então, nós consumidores temos que ficar atentos a isso e sempre que comprar um produto tentar pesquisar a empresa que é o fabricante daquele produto para ver se ela tem mesmo práticas de sustentabilidade. E a outra pergunta dele, a outra colocação é da certificação. A certificação que ele deve estar se referindo é a ISO 14000, que é uma certificação internacional de gestão ambiental. Então, muitas empresas, que deve ser o caso da empresa onde ele trabalha, têm utilizado, têm conseguido ou têm investido para obter essa certificação, justamente para conseguir se manter no mercado onde ela atua, porque muitos compradores dos produtos dessas empresas exigem que a empresa tenha a certificação, né, para demonstrar que a empresa tem comprometimento com as questões ambientais, tem uma boa gestão ambiental. Muito bom.
Obrigado, Perseu, por suas colocações aqui no programa Consciência Próspera. O programa, como a gente sempre fala, ele é feito para você, né? E também por vocês, pelas perguntas que são enviadas aos nossos convidados. Como o Sandro, olha aqui, o Sandro está dando uma boa noite. Gostaria de saber do convidado. Boa noite, Samuel. Gostaria de saber do convidado. Com toda essa movimentação no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíadas para os próximos anos, quais os cuidados que são necessários com o meio ambiente? O que é que estão sendo feitos, acredito eu, né? Grato, Sandro. Legal a pergunta, porque é um tema que está nos jornais todos os dias, né? Na TV, nos jornais, Copa, Olimpíadas, e a FIFA, que é a organizadora dos mundiais, Sim. no caso da Copa do Mundo, ela tem já uma exigência de que os estádios sejam construídos de uma forma com critérios de sustentabilidade. Então, menor uso de recursos, né, naturais. Então, por exemplo, cimento, né, que vai consumir recursos naturais e por sua vez vai ser utilizado lá, o ferro, todos os materiais de construção têm que ter uma preocupação ou de utilizar ou de ou menor utilização, e também da procedência, se as empresas que estão fornecendo também estão tendo cuidado ao fabricar os seus produtos, né? Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade do Brasil, a Copa e as Olimpíadas, de mostrar para o mundo que ele também está engajado nesse processo da sustentabilidade, né? Nesse movimento da sustentabilidade, promovendo essas construções de uma forma, construindo, né, os estádios, todos os equipamentos das Olimpíadas, de uma forma sustentável. Olha, bem bacana. Não sabia dessa informação, fico contente. O Marcelinho está participando aqui do programa. O Samuel, que seja bem. Gratidão, amigo. Parabéns pelo programa. Minha questão é quanto a esse estudo apresentado pelo Victório levou em consideração a ajuda ou empecilhos governamentais e o que o governo, nas esferas federal, estadual e municipal, incentivam tais iniciativas. Um grande abraço, ele está dando aqui um abraço e uma saudação xamânica, que é Mitakuyo Yassi, o Marcelino aqui. Obrigado, Marcelino. Marcelino, nesses 2 livros que a gente escreveu, eles foram resultado de uma pesquisa que eu e meu sócio fizemos em informações públicas. A gente não recorreu nem aos bancos privados, Sim. nem aos bancos públicos para poder produzir os livros, porque hoje em dia você pode encontrar uma série de informações sobre o que os bancos estão fazendo nos sites dos bancos, nos relatórios de sustentabilidade dos próprios bancos, nas informações que eles prestam às bolsas de valores e assim por diante. Este livro, particularmente, ele teve o apoio, nós conseguimos o patrocínio do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que apoiou a publicação do livro. Né? Sim. Mas os livros foram produzidos com uma pesquisa em informações públicas. O que ele está perguntando, talvez, o apoio. O governo incentivar as iniciativas, talvez, de sustentabilidade. Sem dúvida, os governos têm um papel fundamental nisso. A própria política de resíduos sólidos. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei de mudanças climáticas, onde a cidade se comprometeu a reduzir as emissões de carbono, né? No estado de São Paulo também tem essa política de redução das emissões de carbono, e o governo federal se comprometeu com metas de redução de carbono. Então, sem dúvida, na questão principalmente do aquecimento do planeta, né, e na tentativa de reduzir as emissões de carbono, os governos aqui no Brasil, estaduais, municipais e os governos ao redor do mundo, têm um papel importante em incentivar, promover a chamada economia verde. Sim. Que é aquela voltada ao menor uso de recursos naturais e menor emissão de carbono. Então vamos aqui para a nossa última participação, por conta do nosso tempo, acho que não vai dar mais para participações aqui via chat.
A Márcia diz, boa noite, Samuel e Vitório. O que posso fazer aqui em casa para ajudar no meio ambiente? E beijos, Márcia. Obrigado, Márcia. Márcia, ó, em casa a gente pode fazer uma série de coisas, a começar pela separação do lixo. Aqui na cidade de São Paulo ainda é muito restrita a coleta seletiva de lixo. Então, as pessoas podem separar o seu lixo e levar em locais que recebem esses resíduos que podem ser reciclados. Mas, como eu estava dizendo, o importante é a gente repensar a nossa forma de consumo. Na hora de comprar, pensar direito se o que a gente está comprando, se está precisando comprar naquela hora, se pode esperar mais um pouco. Também a gente pensar na hora da gente se locomover dentro da cidade, será que eu não posso usar o transporte público, o transporte coletivo, ao invés de pegar o meu carro para pequenas distâncias, né? Pelo menos uma vez por semana, ir ao trabalho, então, se vai de carro, ir de transporte coletivo e assim por diante. Mas principalmente nas compras, né? Pesquisar as empresas, se elas têm uma boa gestão socioambiental e assim por diante. Vamos passar só mais uma? Sim. Aqui é do Marcos. Olá, Samuel e Victória. Victória, como você vê o Brasil em relação à questão da sustentabilidade comparado aos outros países? Grande abraços, Marcos. É o Marcos. Marcos, o Brasil ele tem avançado bastante na questão da sustentabilidade. Nós, principalmente nós, eu digo consultores, né, que para nós é um mercado de trabalho também, a gente gostaria que as coisas evoluíssem mais rapidamente. Tanto do ponto de vista do governo, que poderia promover mais incentivos a essa chamada economia verde, como do ponto de vista das empresas, delas se anteciparem mais em relação, hoje, principalmente à questão das mudanças climáticas. Né? Então, reduzir as emissões de carbono e se preparar para um mercado onde, eventualmente, o carbono venha a ser... Vai, de alguma forma ou de outra, vai acabar sendo taxado. Então, as coisas estão caminhando. Sustentabilidade é um processo, nunca termina. Né? Então, tanto do ponto de vista dos governos, ou do governo brasileiro, como do ponto de vista das empresas, eu acredito que elas deveriam caminhar mais rapidamente. Entende? Meus amigos que estão aqui participando do programa Consciência Próspera, não vai dar mais para responder questões. Eu vou passar essas questões aqui que estão sendo enviadas diretamente aqui para o Victório. Ele vai poder responder. Nelson, vou passar a sua questão aqui para o Victório. Ele responde via e-mail direto para você, porque o nosso tempo já chegou ao fim mesmo. Maiores informações sobre finanças sustentáveis, entra nesse site que apareceu todo o tempo, que é o site aqui do Victório, né, que é finançaspessoais.com.br. Finanças sustentáveis. Desculpa, finançassustentáveis.com.br. E para maiores informações. Vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco do programa, a nossa participação com o nosso amigo, já agradecendo, Vitória, gratidão pela participação aqui no programa. Obrigado a todos. Agradecemos. E vamos ler aqui um acróstico escrito pelo Luiz Gonzaga Ferreira, para fechar aqui nossa participação no bloco. Foi ótima entrevista. Vamos aqui ao acróstico. Sustentabilidade em finanças tem como objetivo principal uma consultoria econômica, social e também ambiental. Ser competitivo nesse mercado requer ter grande saúde e trilhar com sucesso aqueles que querem solidez, plenitude. Empresas, instituições financeiras, incluindo o terceiro setor, necessitam de políticas com estratégias agregando valor. Trazer à tona essa responsabilidade e profissionalismo é abraçar uma causa maior, é irradiar esperança e otimismo. Basta cada um fazer o que sabe e buscar conhecimento. E isso inclui, por parte das empresas, empregar investimento. Longo é o caminho para se percorrer dentro dessa diretriz, e imperativo é dar o primeiro passo. Tudo vem de um aprendiz. Devemos estar com a nossa natureza muito comprometido através dessa conscientização, porque nada está perdido. Diante da sociedade, temos em nossas mãos grande missão: encarar a realidade de frente, sem fuga, com razão e coração.
belíssimo acróstico escrito por Luiz Gonzaga Ferreira. E assim a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco do programa Consciência Próxima. Fique com a gente com um novo tema que é neurociência no comportamento humano. A gente agradece a sua participação e continue com a gente aqui pela TV Biosegredo ao vivo. Até já!